Estamos aqui para mais um episódio, nosso terceiro da série especial sobre o efeito placebo. Conosco hoje, Brian Sanders, pesquisador inglês e que fala muito bem, nos conhece muito bem no Brasil. Para falar um pouco mais da pesquisa, ele que é especialista nessa área do efeito placebo e os seus potenciais efeitos na mente humana e na performance esportiva, para falar um pouco mais do seu conhecimento e talvez de pequenos hacks e truques que a gente possa utilizar para melhorar o nosso pedal de cada dia. É uma honra ter você aqui conosco e obrigado pela disponibilidade de tempo. Não, obrigado a vocês, gente, né? É sempre legal poder divulgar, né, os estudos que a gente está fazendo na USP e também os estudos que outros pesquisadores, outros grupos no mundo inteiro estão fazendo. Então, é bem bacana poder fazer isso. Brian, que ventos lhe trouxeram ao Brasil? O Dr. Brian, porque você é um pesquisador, um cientista. Que ventos lhe trouxeram ao Brasil? Então, né, foi um pouco de sorte, né? Eu estava pesquisando suplementação e desempenho esportivo durante meu doutorado e fui para um congresso em 2011. Eu estava acabando meu doutorado e eu encontrei dois pesquisadores, o Bruno Gualano e Guilherme Artioli, pesquisadores da USP. E aí, né, lá no Brasil, naquela época, tinha muito investimento em ciência, muita importância em internacionalizar as instituições. E aí eles falaram que ia fazer um pós-doc aqui conosco. Eu falei, beleza, tudo bem, vamos lá. E aí, um ano depois, a gente obteve sucesso, a bolsa para mim. E aí eu vim para o Brasil começar um pós-doc. E aí, 10 anos depois, ainda estou aqui, né? E dando continuidade, como a tua especialização e justamente o teu estudo de pós-doc se relaciona com efeito placebo, se é que me permite, e a performance esportiva? Igual a Milton, né, descreveu no primeiro episódio, dentro dos nossos estudos, geralmente a gente usa um placebo, um grupo placebo, uma sessão placebo para avaliar se o efeito da substância ativa, sendo, né, na situação do meu pós-doc, betalanina, funciona melhor do que um placebo, né? Mas aí, ao longo deste estudo e alguns outros que a gente estava desenvolvendo, a gente estava vendo que, olha aqui, tem um efeito poderoso mesmo, tem um efeito mesmo nesse grupo de placebo e tem uma certa variação também nesse grupo placebo, né? A gente queria saber um pouco mais, né, o que está causando esse efeito, o que está causando essa variação. Então, a gente resolveu começar realmente estudando o placebo, o efeito placebo, nem só usar como um controle dentro dos nossos estudos, por volta de 2016, 2017. Mas como que funciona exatamente esse estudo do efeito placebo, se pode dizer? Como que ele é feito? Qual que é a linha de trabalho hoje que vocês se dedicam? Então, na verdade, o grupo do Christopher Beattie, na Inglaterra, que começou essa área em 2006, com o estudo provavelmente mais clássico, em qual eles falaram para os voluntários, foram ciclistas, que antes de realizar um contrarrelógio de 10 quilômetros, eles iam receber ou placebo, ou cafeína dose moderado, ou cafeína dose alta. Então, eles iam fazer 3 sessões. E aí o estudo deles mostrou que, né, comparado com uma sessão controle, onde eles não receberam nada, o placebo piorou o desempenho de 1,3%, cafeína moderado aumentou o desempenho por volta de 1,5%, e cafeína dose alta melhorou por 3%. No entanto, o interessante desse estudo é que em nenhuma sessão eles receberam cafeína. Foram todos sessões de placebo, né? E o que aconteceu é que aquele dia de placebo, que piorou o desempenho, os indivíduos acreditaram que eles receberam placebo. No dia de cafeína foi porque eles acreditaram que eles receberam dose moderada. Então, né, eles foram meio enganados que iam receber um suplemento ativo em algum momento desse estudo, mas nunca recebeu.
No entanto, teve uma melhora de desempenho, tipo dose e resposta, né, só acreditando que eles receberam, né, dose moderada e dose alta. Igual a Milton falou também, né, ele falou sobre aquele efeito nocebo, onde você poderia piorar o desempenho. E esse estudo mostrou exatamente isso também. Dr. Brian, que ciclistas são bons objetos de estudos para estudos científicos em relação a outras atividades esportivas? Então, para mim, são duas coisas, né? Ciclistas em si, né? Claro, tem vários níveis de ciclista, né? Mas a gente sempre tenta né, recrutar um nível razoável, né? Pessoas que treinam várias vezes por semana, porque eles têm um desempenho, tipo, geralmente estável, confiável, que não vai variar de um dia para o outro, né? Ou não vai variar muito de um dia para o outro, porque se eu tenho um indivíduo que varia de 20% de um dia para outro, mas o efeito do meu suplemento tem 2%, nunca vou mostrar que o suplemento ou intervenção é benéfico. Então, os ciclistas são de um nível razoável, são bons para isso. E também, o modelo de ciclismo é muito fácil de usar dentro do laboratório, né? A gente tem esses cicloergômetros, onde a gente pode controlar a potência, né, controlar todas as variáveis, bem mais do que, tipo, a natação na água ou numa corrida na esteira. Eu acho que a gente consegue controlar as coisas bem mais numa bike. Você citou o estudo com o efeito placebo justamente enganando, que de certa forma eu acho que foi o spark, a faísca que o motivou e motivou todo esse grupo a começar a entender mais. Qual foi o teu próximo passo? O que o motivou a estudar e o que você fez? É uma ótima pergunta, porque, né, lendo esse estudo, né, a gente pensou, beleza, bacana, isso é muito interessante, que, né, dando placebo pode melhorar o desempenho. Mas aí, né, dentro dos estudos com suplementos, geralmente a gente usa desenhos duplos cegos, né? Então, o indivíduo, a princípio, não sabe quando ele está recebendo placebo, não sabe quando recebendo cafeína, né? Por exemplo. No entanto, né, eu acho, a gente sempre tem emoções, dúvidas, pensamentos sobre o que a gente está ingerindo em qualquer dia, né? E todo mundo sabe os efeitos colaterais de cafeína. Então, pode ser que dentro de um estudo de cafeína, você pensa, hoje não estou sentindo nada, então eu acho que é placebo. Ou, hoje estou me sentindo acelerado, eu acho que eu estou, né, tomando cafeína. Então, a gente pensou, se a gente melhorar desempenho pensando que eu estou ingerindo cafeína, mas é placebo, o que acontece quando o indivíduo está ingerindo cafeína e ele acha que é cafeína? O que acontece quando ele está ingerindo cafeína, mas ele acha que é placebo? Então, a gente começou um estudo, né, novamente recrutando ciclistas, né, foram mais do que 40 ciclistas, eles realizaram um contrarrelógio de 16 quilômetros. A gente fez uma sessão controles, onde eles não receberam nenhum suplemento, e outras 2 sessões, um com placebo, outro com cafeína, né? Tipo desenho duplo cego clássico. No entanto, a gente perguntou para todos os indivíduos o que você acha que você tomou hoje. Porque aí depois a gente poderia separar esses indivíduos em grupos de tipo, hoje tomou cafeína e acreditou que era cafeína. Hoje tomou cafeína, mas acreditou que era placebo. Né? Hoje tomou placebo, mas acreditou que era a cafeína. Hoje tomou placebo, acreditou que era placebo mesmo. Aí, no geral, todos os indivíduos, né, contando todos os indivíduos, a cafeína melhorou o desempenho, por volta de 4%, uma melhora. Mas aí, separando aqueles indivíduos que, quando tomando cafeína, eles acreditaram que era cafeína, eles melhoraram o desempenho por 6,5%. Então, quase, é mais do que 50% a mais. Somou-se um efeito extra, vamos falar. Acreditar Exato. que a cafeína vai me ajudar fez um boost no efeito da cafeína. Exato, um tipo de potencialização, né, no efeito de cafeína, o que a gente achou, né, sensacional. Pensando no mundo real, representa um pouco melhor o que acontece, né? Porque a maioria dos indivíduos, eles não tomam cafeína e não sabem que eles estão tomando cafeína. Eles sabem,
Então, se você toma cafeína, acredita que vai melhorar seu desempenho, poderia ter um efeito maior ainda do que só, né, tomando sem realmente pensar que isso poderia melhorar meu desempenho, né? Então, a gente fala que o efeito total de um suplemento que funciona, tipo cafeína, é a soma do efeito fisiológico, porque realmente tem um efeito no corpo que poderia melhorar o desempenho, e também aquele efeito neurobiológico, efeito placebo. Foi esse o que o pessoal da Lulu 5 participou também? Não. Então, outra dúvida que surgiu para a gente, né, é que eu escutei, né, novamente, aquele primeiro episódio de vocês, e você mencionou que, né, seu treinador ou alguém deu massagem, né, em você, mas, né, você falou, melhorou meu desempenho, me senti bem no dia seguinte, mas ele falou que realmente não fez muito, né, não fez algo real. Não, tudo bem, é interessante quando isso acontece, mas imagina, ciclista, tem corrida, importante, o treinador dá cápsula e fala, aqui sua cafeína. Ele vai lá, ele corre e ele não ganha, ou tem desempenho ruim. E aí depois ele fala, talvez foi porque eu dei placebo e não dei cafeína mesmo. Isso pode, né, dar problema entre aquela relação treinador-atleta, né? Porque enganou, não deu certo. Então tem esse aspecto ético de como usar placebo no mundo real, porque enganando os indivíduos, né, eu acho os atletas, não é um jeito robusto que a gente realmente pode. Aí, uns 10 anos atrás, surgiu um conceito diferente, mais na área clínica do que na nutrição esportiva, chamado placebo aberto, também chamado placebo honesto, né? Onde a pessoa, ou nesse caso clínico, o médico fala para o indivíduo, aqui, eu vou te dar um placebo. Não tem um efeito fisiológico, não tem um efeito direto no dor lombar crônica que você está sentindo. No entanto, isso poderia ajudar você com seus sintomas de dor lombar. E nesse primeiro estudo, eles mostraram exatamente isso. Indivíduos tomando um placebo ao longo de um tempo crônico melhoraram a dor lombar comparado com outro grupo que recebeu o tratamento normal. E depois desse estudo, muitos estudos na área clínica já mostraram que pode melhorar sintomas de rinite, fadiga em indivíduos pós-câncer, tratamento de câncer. Então, a gente pensou, se isso funciona na área clínica, será que funciona na área esportiva? Com uma medida talvez um pouco mais objetiva, que seria desempenho? E aí foi esse estudo que participou várias ciclistas, ciclistas femininas, várias do time da Lulu 5, participaram do nosso estudo, onde a gente investigou exatamente isso. Então, elas apareceram ao laboratório em várias ocasiões, mas 2 sessões principais. Uma sessão controle e outra sessão placebo aberto. Aí o que a gente fez? Elas entraram numa sala, uma médica nossa, uma colega nossa, que fez uma explicação da forma de um PowerPoint mesmo, para padronizar, explicando um pouco sobre placebo, né? O que é efeito placebo, né? Efeito placebo pode melhorar desempenho, e depois também explicar placebo aberto, né? Falando que, olha, placebo aberto é quando a gente realmente fala para você que é um placebo. E a gente terminou essa apresentação com 3 pontos importantes para elas, né? Primeiro, acreditar nesse placebo aberto, né, é importante, né, porque tem estudos mostrando que acreditando que você está tomando uma substância ou recebendo uma coisa benéfica pode melhorar seu desempenho. No entanto, não é necessário, porque a resposta fisiológica dos indivíduos pode ser automática, né? A gente explicou isso também, porque realmente tem estudos mostrando que simplesmente o ato de ingerir uma cápsula, mesmo sendo placebo, pode gerar efeitos, né, fisiológicos. E terceiro, a gente falou, é importante de ingerir as cápsulas. Então, a gente deu 2 cápsulas vermelhas para elas, para ingerir, antes de realizar o contrarrelógio de 1 quilômetro.
E aí, no final do estudo, a gente analisou os dados e a gente mostrou que realmente placebo aberto melhorou o desempenho desses atletas comparado com controle, né, a sessão normal. Então, o nosso laboratório foi primeiro para mostrar que placebo aberto poderia melhorar o desempenho esportivo. Isso é curioso, né, Brian? Porque eu acho que é algo que talvez todos ciclistas, e aqui você que está ouvindo o podcast, já deve ter vivenciado, que não só com uma cápsula, né, mas quem nunca trocou uma peça da bicicleta e ou comprou uma bicicleta nova, ou uma roupa nova, algo do tipo, e você se sente até mais forte e, às vezes, efetivamente, você tem um período em que você treina mais rápido e tudo, realiza tudo num nível elevado, né? Agora, hoje a gente sabe cientificamente por que o nosso cérebro consegue alterar sua percepção de esforço e subir ou reduzir sua performance de acordo com as suas variações mentais? Então, eu acho que está, infelizmente, pouco estudado na área de esporte. Isso é uma coisa que nosso grupo está tentando buscar, né, essas informações. Por quê? Né, quais são as respostas fisiológicas, neurobiológicas, igual a Milton falou, né, que explica essas mudanças, essas melhoras em desempenho, porque também tem que ter um mecanismo. Isso que, às vezes, as pessoas, né, quando eles falam sobre efeito placebo, eles falam, tipo, um pouco como era mágica, né, que, era efeito placebo de uma mágica que melhorou o desempenho, mas não, tem que ter um mecanismo, tem que ter um porquê melhorou, né? Igual os placebos clássicos, né, enganosos, eu acho deveria, né, começar com uma certa ativação neural em alguns, né, lugares do cérebro, que aí isso gera uma resposta fisiológica, né, a liberação de hormônios, talvez, que aí ajudem a reduzir a sensação de dor, ou deixa a pessoa mais agitada, mais disposto a fazer exercício, né? Então, a gente está buscando, indo atrás desses mecanismos, mas, por enquanto, são mal definidos e conhecidos. Brian, da sua dedicação acadêmica ao estudo do placebo, que aprendizados você pode compartilhar conosco e com os nossos ouvintes sobre como utilizar de forma positiva ou que cuidados tomar dos aspectos negativos? Então, pensando em placebo em si, vamos pensar, eu não quero usar suplementos, eu vi esse estudo com placebo aberto, então eu quero, né, beneficiar disso. Como que eu faria isso? Igual o Nicolas falou, não precisa ser um suplemento, ser uma troca de uma bebida, pode ser, né, eu vou tomar uma água, eu vou pensar, eu vou colocar na mente que isso vai melhorar meu desempenho. Porque também, dentro desses indivíduos, né, dentro desse estudo, vários dos indivíduos que melhoraram o desempenho também teve expectativas bem positivas, né? Nem todos, mas aí, né, elas falaram, eu realmente acreditei nas cápsulas, eu imaginei as cápsulas durante o pedal e que eles estavam me deixando mais forte. Então, isso foi muito bacana, muito interessante para a gente ver. Então, eu acho, né, você tem que acreditar no que você está fazendo, coloque a expectativa positiva na sua cabeça, isso já é um bom passo, né, para frente. Agora, quem está realmente, né, fazendo uso também de suplementos, tipo cafeína, bicarbonato de sódio, etc. Igual eu falei anteriormente, eu acho que você poderia aumentar até ainda mais o efeito desses suplementos, novamente, acreditando neles, né? Se você acredita que realmente vai melhorar o seu desempenho, você já está um passo para frente, porque, né, se você entra numa competição com expectativa um pouco mais negativa ou negativo, claro que isso não vai ajudar no seu performance. Então, eu acho sempre aquele expectativa positiva serve bem nos indivíduos. Você diria que isso pode ser um instrumento útil para o marketing? Por exemplo, um determinado produto,
e na divulgação desse produto, enfatizar características de que isso te dá asas, isso te deixa mais forte, e isso influencia a performance efetiva que um atleta sente ao consumir aquele produto? Sim, claramente. Igual você já citou, não é? As empresas já usam como marketing essas coisas. E até tem estudos mostrando que na área de marketing, na área de compra, tem efeitos placebos também, né? Aqueles produtos com preços maiores funcionam melhor do que os mesmos produtos com preços menores. É simplesmente porque as pessoas acreditam, é mais caro, então é melhor, vai funcionar melhor. E aí, no mundo prático, isso pode traduzir em melhoras maiores. Tem uma parábola que eu gosto, de que aerodinamicamente seria impossível que um besouro voasse. Mas ninguém contou isso para ele, então ele voa. Ou seja, a convicção do que você é capaz, às vezes alguém te fala, mas aerodinamicamente, besouro, não tem como você sustentar um voo. Mas ninguém conta isso para ele como espécie e ele voa e performa e sobrevive como espécie. Talvez o ponto que eu gostaria de sublinhar é muito importante o que você acredita. Não é só a substância química e a reação da ciência absoluta e isolada. Tem um artigo que eu gosto muito, que fala que você não precisa de um placebo para ter um efeito placebo. O efeito placebo em si é uma resposta ao psicossocial. Tem uma certa resposta na gente. Então, às vezes, né, tem um debate muito profundo que eu nem consigo, né, acompanhar sobre, né, a terminologia de placebo. E talvez a gente até deveria parar de usar placebo e efeito placebo, porque tem um efeito. Então, quando tem o efeito, não é mais um efeito placebo. Existe até um ditado famoso em diferentes línguas, né? Mas where there is a will, there is a way. Querer é poder. Em português eu não sei como a gente poderia utilizar querer, poder, né? De certa forma é algo antigo, milenar, né? Que é verdade. A gente vê como as pessoas já eram sábias e sabiam disso de bastante tempo. Cabe agora a ciência continuar estudando, continuar pesquisando para a gente descobrir por que querer é poder e como a gente pode querer mais para poder mais, talvez, né? Exato. Eu acho que você resumiu bem melhor do que eu poderia.